Olá, meus queridos, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, esteja abençoando a sua vida e também toda a sua casa e toda a sua família. É bom poder começar este vídeo, mais um vídeo que eu estou gravando para compartilhar com você mais uma experiência, mais um fato, momentos que aconteceram no meu ministério, na minha vida. Testemunhos, acontecimentos que aconteceram na minha vida e que servem como experiência para você, para todos que ouvirem e assistirem este vídeo. É bom começar este vídeo abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e a sua família. O maravilhoso é nós termos da parte de Deus uma bênção, recebermos de Deus uma bênção. Deus nos abençoa por sua graça, pela graça em Cristo Jesus. A graça comum, ela se estende, alcança todos os homens, o mundo. A graça salvífica alcança aqueles que creem, que abrem o coração, que se arrependem dos seus pecados e confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Mas antes eu quero ler um texto da Palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Diante dos homens naturais, céticos, até mesmo os ateus, é impossível, é inaceitável. Eles não acreditam que Deus ele age tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Deus ele se revela e se mostra com o seu poder, a sua soberania. Deus se revela e se mostra com autoridade, com a sua vontade, os seus desígnios e o seu controle em todas as esferas, seja no mundo físico ou no mundo espiritual. E assim aconteceu na vida de Pedro. Quando ele havia sido preso, Herodes havia mandado prendê-lo, foi colocado na prisão, mas Herodes já havia matado Tiago, que era um dos apóstolos, e agora Pedro novamente na prisão, e Herodes, para agradar os judeus, provavelmente iria matá-lo também. Mas quando Pedro é lançado na prisão, quando Pedro entra naquela prisão e coloca sobre ele ou nas suas mãos algemas, soldados para o guardar, tanto dentro como fora, acontece o impossível, acontece o sobrenatural, acontece a manifestação e o poder de Deus. Acontece aquilo que na verdade deveria acontecer e tinha que acontecer para que ficasse registrado, para que mostrasse, para que
as pessoas pudessem ouvir e ver a grandeza, a soberania, a majestade de Deus, e que Deus cuida dos seus. Há situações realmente que Deus às vezes permite que aconteça na vida das pessoas, por algum propósito. Não sabemos quais são os desígnios e as vontades de Deus, não sabemos o que Deus, Ele vê e Ele sabe o que acontecerá no futuro. Deus, todas as coisas que Deus faz, Deus realiza, todas elas são boas. Não podemos ignorá-las, desprezá-las e até contrariá-las ou negá-las, porque Deus sabe de todas as coisas. Mas nesse momento, Deus não deixa Pedro ser levado para ser morto. Deus então envia um anjo a entrar naquele lugar para dar a ele o escape e a salvação. E assim o nome do Senhor foi glorificado. E com essa palavra eu quero relatar algo que aconteceu na minha vida. No último vídeo, no último testemunho que eu gravei, coloquei lá no YouTube, você pode encontrar lá, que Deus cumpriu a sua palavra quando Ele enviou um anjo e me entregou um presente. Disse que dentro de 13 dias eu receberia esse presente. Dá uma olhada lá no YouTube. Mas antes de começar, eu quero pedir a você que você entre lá no meu canal, deixe lá o seu like, inscreva-se, ativa o sininho, tá bom? Olha, eu quero dizer para você que esse testemunho é um testemunho que aconteceu dentro da empresa que eu estava trabalhando, aquela mesma empresa que Deus abriu a porta para mim. Eu já estava ali trabalhando há algum tempo, não sei quantos anos eu já estava ali, se era um ano e pouco, já tinha completado 2 anos, provavelmente já 1 ano e pouco, eu já estava trabalhando nessa empresa, Páginas Amarelas, e eu tinha dentro do escritório ali da empresa uma mesa. Uma mesa foi reservada para mim trabalhar, havia calculador, uma máquina de calcular, uma máquina de datilografar elétrica e alguns papéis, e havia algumas gavetas. Só que a minha mesa, ela tinha um vidro, e eu então aproveitei aquela oportunidade para colocar folhetos bíblicos com versículos, mensagens bíblicas entre o vidro e a mesa. E as pessoas se aproximavam, quando chegavam ali perto da mesa onde eu trabalhava, ficava olhando, lendo, alguns faziam algumas perguntas, e era uma forma de eu evangelizar, de eu testemunhar da minha fé, de apresentar Jesus para aquelas pessoas. E atrás de mim eu coloquei uma placa que eu havia comprado, na época não me lembro se eu comprei pronto, eu mandei fazer, e na placa estava escrito: Jesus Cristo é o Senhor. E eu coloquei essa placa fixada na parede, como eu estou aqui, atrás de mim. Eu coloquei essa placa fixada na parede, atrás de mim. E assim eu trabalhava naquela empresa, as pessoas sabiam que eu era pastor e trabalhava, e um certo dia, um fim de semana, ou seja, na sexta-feira, havia terminado o expediente, e quando terminou o expediente, todos foram embora. Nós estaríamos retornaríamos na segunda-feira, como sempre,
expediente terminava sexta-feira, não havia expediente nem sábado e nem domingo. E quando um dia desse momento, nós retornamos na segunda-feira para trabalhar. E quando entramos ali no escritório, tudo estava revirado. As máquinas caídas no chão, as máquinas calculadoras caídas no chão, papéis espalhados, as gavetas das mesas dos demais funcionários que trabalhavam naquela sala também, naquele setor, tudo espalhado. Havia uma bagunça. Entraram no escritório, levaram algumas coisas e fizeram uma bagunça ali muito grande. Mas quando eu cheguei, eu olhei para a minha mesa. Quando eu vi tudo aquilo ali jogado no chão, tudo espalhado, falei... E quando eu chego diante da minha mesa, para minha surpresa, a minha mesa estava intacta. Da forma que eu deixei, eles não mexeram. Tudo estava no seu devido lugar. As gavetas, as máquinas e os papéis. E as pessoas, meus amigos, os funcionários que estavam ali, olharam para mim, mas não fizeram com o pastor, só espalharam, tiraram as gavetas, fizeram só com a gente, com as nossas mesas, mas com o pastor não fizeram. E até brincaram comigo dizendo, o pastor está envolvido aí, está comprometido com isso, é conivente. Eu disse, não, que isso, vocês sabem que não. Olha aí o que tem na minha mesa, olha aí o que tem atrás de mim. Eu tenho certeza que Deus estava ali guardando aquele lugar que eu trabalhava. E eles não puderam tocar porque Deus não permitiu. Até porque também depois eu estive pensando, refletindo, e quem sabe até um daqueles que entraram ali, um daqueles, talvez um ou dois, eu não sei quantos, ou até entraram ali e viram, por uma questão de temor, quem sabe um filho de um crente, de uma família cristã evangélica, quem sabe o desviado, eu não sei, eu só sei que ele não tocou na minha mesa, e aquilo ali serviu de uma oportunidade para eu testemunhar, para eu evangelizar, como eu sempre fiz, sempre tive a oportunidade de orientar e aconselhar e orar por aquelas pessoas. E assim o nome do Senhor foi glorificado. Que Deus possa te abençoar com este testemunho. Compartilha, né? Você vai no Facebook, você compartilha, e lá no YouTube, no meu canal, você deixa o seu like, inscreva-se e ative lá o sininho, para que possa chegar ao conhecimento de mais pessoas, e divulgue o meu canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória.